Chegando para mais um vídeo de palpite da Copa do Mundo aqui no Radar da Copa, e eu já tenho uma entrada favorita para amanhã, que tem jogo do Brasil, mas é no outro jogo do grupo. Esse handicap de finalizações da Escócia me chamou a atenção e eu vou te explicar ao longo do vídeo por que eu gostei dele também, como que funciona essa aposta na prática, caso você não domine esse mercado, que até onde eu vi é um mercado exclusivo da Superbet, tá? Se você quiser criar conta por lá, pode usar o nosso código VIPClube. Além disso, a gente vai fazer todo aquele processo de sempre, né? Passar por todos os jogos, ver outras dicas de apostas também. Então já senta aí que o vídeo vai ficar bem legal. E já fico aqueles dois convites de sempre, né? Primeiro, tem link aqui na descrição para o nosso Telegram gratuito. Por lá, estou colocando um projeto com esses mercados que a gente trabalha aqui, né? Finalizações, escanteios, faltas, enfim, todos esses mercados que vocês já estão habituados a ver durante o Radar de Copa, mas para todas as competições, Premier League, La Liga, Brasileirão, Série B, enfim, a gente toca por lá. Já são mais de 300 unidades de lucro em menos de 2 anos, então é um resultado bem legal e é 100% gratuito. Não tem grupo VIP, não tem pegadinho, pode entrar aqui que você já vai cair direto lá. E claro, se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve aí para não perder nenhum episódio do Radar de Copa. Vamos começar que tem 4 jogos bem legais para amanhã e algumas entradas que eu gostei para a gente fazer. Vamos começar falando então de Estados Unidos e Austrália, o segundo jogo da equipe da casa, que foi muito bem na estreia contra o Paraguai, né? Amassou ali no primeiro tempo, fez 3 gols e foi muito superior a uma equipe que, para quem acompanhou a eliminatória sul-americana, se mostrou defensivamente muito positiva, né? Uma equipe que sabe se defender e simplesmente não viu a bola, né? Tô falando do Paraguai, obviamente, se você não está lembrado. E a Austrália também venceu, né? Ela também chega com uma boa moral, só que são vitórias bem diferentes, a meu ver, né? Enquanto os Estados Unidos foi absolutamente dominante, em nenhum momento correu riscos. A Austrália fez um jogo dentro da sua proposta muito bom, mas sofreu, né? A Turquia deu praticamente 30 finalizações, faltou eficiência, né, do lado turco, e os Estados Unidos, por sua vez, na estreia, mostraram bastante eficiência, né? Fizeram praticamente todos os seus chutes foram gols, né? Então tá com uma pontaria bem afiada. Para ser sincero, eu acho até boa essa odd dos Estados Unidos, é 1,70, tá? Jogando em casa, contra uma Austrália que deve mais ou menos se defender e que tem as suas limitações de forma muito clara. Mas eu vou preferir deixar isso aqui para a gente usar mais tarde, uma apostinha um pouquinho mais protegida. Vamos começar os trabalhos então aqui na Superbet, no mercado de estatísticas, e uma aposta que já me chamou a atenção é esse 1x2, né? Basicamente quem vai ter mais finalizações no primeiro tempo, com os Estados Unidos pagando 1,35. Eu gosto muito dessa aposta, assim, por uma série de motivos. Para começo de conversa, como a gente já sabe, os Estados Unidos jogam em casa, então naturalmente eles vão fazer uma pressão muito maior. E aí, até passando um pouquinho para vocês dos números de estatísticas das duas equipes, aqui eu até filtrei por casa e fora no Futats, porque a gente vai ter um jogo de mandante contra visitante de forma oficial, né? E aí, os Estados Unidos já têm uma média bem maior do que a equipe da Austrália, que por sua vez não costuma assim ser uma equipe que chuta tanto de um modo geral. E aí, quando eu olho também para os índices de atingimento, dá uma olhada aqui, ó. Os Estados Unidos, quando jogam em casa, atingem pelo menos 11 chutes em 80% das vezes. Enquanto a Austrália é bem under, né? Ela só chuta ali 20% das suas partidas acima dessa mesma linha. Então, é natural a gente esperar esse volume menor, ainda mais numa Copa do Mundo e ainda mais considerando também o fator do estilo de jogo das equipes, né? Os Estados Unidos são uma equipe que ataca muito, né? Faz pressão, a gente viu isso contra o Paraguai, enquanto que a Austrália é uma equipe extremamente reativa, né? Extremamente defensiva e joga basicamente em contra-ataques. Então, até pegando aqui como exemplo os jogos da primeira rodada, ó, os Estados Unidos contra o Paraguai foi um amasso, né? 70% de posse, conseguiu 2 escanteios e um total de finalizações de 7-2. Então, praticamente não teve sufoco aqui em relação a essa linha. E a Austrália, por sua vez, também contra a Turquia, mesma coisa. Olha a diferença de finalizações. A Austrália chutou 9 e a Turquia chutou 30. E no primeiro tempo foi 10-4. Então foi uma equipe bastante defensiva. Por questão do mando de campo americano, eu acredito muito que os Estados Unidos vão fazer uma pressão inicial muito forte. Mas, como vocês viram, os Estados Unidos não produziram muitos escanteios contra o Paraguai, né? Então, essa seria uma duplinha óbvia de pressão de primeiro tempo, mais finalizações e mais escanteios, mas eu gosto mais das finalizações. Os escanteios eu vou deixar de lado nesse primeiro momento. E a gente vai duplar isso aqui com mais de 1,5 gols, né? Opa, vamos pegar aqui, ó, gols, e a gente pode pegar o mais de 1,5 gols, com uma odd 1,31 já dá uma odd 1,75. Se você falar, putz, eu tô achando que esse jogo tá com uma cara mais under, uma opção que a gente tem também, para não ficar exposto aos gols, é pegar o dupla chance dos Estados Unidos. Só que a odd vai ficar meio baixa, né? Vai ficar bem baixinho. Eu não gosto muito, não. Vai ficar 1,55, é um pouquinho mais protegida. Eu prefiro ir para a linha dos gols e dos chutes, tá? Acho que é um jogo que a gente deve ter uma movimentação legal. O mod 1,75 é legal também, e você pode fazer essa aposta.
Dá para fazer também uma aposta para os Estados Unidos terem mais chutes no primeiro e no segundo tempo. Só que eu acho um pouquinho mais perigosa, porque assim, às vezes os Estados Unidos abre 2-0 no primeiro tempo e dá uma relaxada, ou o jogo muda, né? A Austrália começa a vir para cima. Então, eu tô pensando muito na pressão inicial de um time que joga em casa, que foi muito bem na estreia e que fez pressão contra outro time que é claramente uma equipe mais defensiva e reativa. Então, é essa a base dessa aposta. Nossa primeira aposta vai ser com base nesse critério, tentando pegar essa pressão dos Estados Unidos para cima da Austrália. Voltando aqui na Betano, aí já nas linhas gerais de finalizações de chutes ao gol, eu já não gosto tanto, porque como a gente viu na questão das estatísticas, e principalmente aqui no Footstats, onde a gente tem a oportunidade de ver um pouco dos estilos, os Estados Unidos são muito mais over, né, muito mais ofensivos. Lembrando que esses dados aqui eles estão altamente contaminados por amistosos. Então, jogo valendo, a gente já viu que a intensidade da americana foi bem melhor do que nos amistosos. Só que a Austrália é muito under, né? Aliás, deixa eu compartilhar o Footstats que é melhor. Então, se a gente vai aqui na parte de chutes, por exemplo, e volta aqui para a parte geral das... Opa, é chutes, só que eu quero todos os chutes. Olha como os Estados Unidos cumprem a linha de 23,5, né? Não sei se você conseguiu ver ali enquanto eu abri rapidinho a tela. Os Estados Unidos cumprem muito essa linha, mas a Austrália, né? É um time muito ofensivo que vai atacar e outro time que vai só se defender e tentar explorar alguns contra-ataques. Então, por mais que o primeiro jogo tenha sido realmente bastante over, eu tenho minhas dúvidas aqui como é que vai ser a estrutura, principalmente porque, para a Austrália o empate aqui está excelente, para ela depois, praticamente já com a vaga garantida, né, com 4 pontos, poder fazer essa última partida com o Paraguai. Então, eu ficaria de fora dessas apostas em finalizações, chutes ao gol gerais, né? O que eu gosto nesse jogo é o under de faltas, mas a gente vai pegar lá na Superbet também, porque a linha tá melhor, que é menos de 23,5 faltas a 1,92. Vamos aos motivos para começar passando aqui pelas duas equipes que têm médias relativamente tranquilas, né? Os Estados Unidos até fizeram um jogo faltoso na primeira rodada, enquanto que a Turquia foi bastante under. A Turquia e a Austrália, né? Foram bastante unders. E a gente tem aqui uma média da Austrália de 10, 11 faltas, 21 faltas combinando, e aqui os Estados Unidos puxam um pouquinho para 23. Mas o árbitro ajuda, né? Vou pegar aqui é o Zweier, que é um árbitro alemão, então o árbitro de Bundesliga já é um árbitro que não marca muitas faltas, se vocês trabalharem ali com as médias das equipes. E olhando aqui para as médias dele, ele tem uma média mais ou menos nessa casa. Mas vejam com muitos jogos, ele fica ali, dificilmente ele passa dessa faixa, principalmente em jogos de Bundesliga também, né, que é uma competição um pouquinho mais ampla. E olhando aqui um pouquinho dos dados do Zweier na temporada, ele marcou apenas 21 faltas na Bundesliga e 22 faltas na média para a Champions League. Então não é um árbitro que tende a puxar essas médias de faltas das duas equipes. Dito isso, né, eu acho que como a Austrália fez um jogo under e nos jogos dos Estados Unidos eu achei que o problema foi mais o Paraguai tentar truncar, fazer um jogo mais físico, e a Austrália vai jogar lá em bloco baixo, esse tipo de jogo é muito melhor para a gente trabalhar o under faltas do que o tipo de jogo de trocação, que é onde as faltas costumam acontecer com maior frequência, ali no meio de campo, numa perda de bola para tentar matar um contra-ataque, né? Quando a gente tem uma clara paredona lá atrás e simplesmente um time que vai tentando rodar a bola, esse jogo tende a ser menos faltoso. Então, por conta dessa estrutura tática e também pelo árbitro e as equipes, a gente pode considerar as equipes também dentro desse padrão, eu gosto dessa aposta também de menos de 23,5 faltas. Lembrando, não é uma linha totalmente errada. Se você tiver outras casas com uma linha um pouquinho maior, um 24,5, um 25,5, mesmo que seja um mod de 1,70, vale mais a pena. Mas 23,5 ainda é valor. 22,5 já não pegaria, tá? Se você tiver numa outra casa, como por exemplo a Betano, que eu dei uma olhada aqui, tá justamente com essa linha de 22,5 faltas como principal, aqui eu já não vejo valor. Eu acho que tá bem no limite ali os 23,5, tá? Então, ou você pega lá na Superbet, ou melhor não fazer. E já que a gente está falando de Superbet, também vamos dar uma olhadinha nas promoções que eles liberaram de Super Odds. Essa primeira aqui é interessante. Eu comentei com vocês lá no começo do jogo, no começo da análise, que eu gostava até da odd de 1,70, mas eu prefiro me arriscar nessa Super Odd aqui, ao invés de pegar a vitória seca a 1,70. Porque aqui a gente teria, lógico, de um chute certo do Balogun, mas é o atacante principal, tá com moral, fez gol, e é uma equipe da Austrália que vai ficar bem defensiva contra a Turquia, mesmo fazendo um bloco baixo e boa marcação, eles permitiram 8 chutes certos, né? Então é bem possível que o Balogun faça seu chutinho, para não dizer que ele pode até fazer um golzinho aqui, né? E aí a gente teria, lógico, um pouquinho mais de risco, mas um odd 2,30 para trabalhar. Para mim faz mais sentido do que pegar aquela odd 1,70 seca, tá? Olhando as demais, até tem umas odds altas aqui, mas eu pessoalmente não curti tanto, principalmente porque... Vamos passar agora para o nosso segundo jogo do dia, que é entre Escócia e Marrocos, e aqui é um jogo bem interessante, é o grupo da chave do Brasil, entre duas seleções que pleiteiam ali a segunda colocação e que vem de estreias também bastante diferentes, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso a partir de agora.
Para começo de conversa, vamos falar de Marrocos, que foi muito bem, né, quando enfrentando a seleção brasileira e começou de uma maneira incrível, né? Assim, parecia que o Brasil era o Marrocos e o Marrocos era o Brasil, porque estava totalmente na roda. Vamos lembrar, já colocando aqui na tela os números desse jogo, que Marrocos não é uma seleção também que a gente não conhecia ou não sabia, né? Uma seleção top 10 do ranking da FIFA, semifinalista da última Copa, finalista e até campeã nos tribunais da última Copa Africana de Nações. Então é um timaço, né? Só que tem um detalhe importante sobre esse jogo, que eu acho até que o Marrocos respeitou demais o Brasil. Se a gente pegar o primeiro tempo, o Marrocos foi bem superior, né? Criou muito mais chance de gol, fez o gol de contra-ataque e tinha 12 finalizações contra apenas 6 da seleção brasileira. E atenção que eu tô falando em finalizações, porque a gente vai fazer uma aposta nesse mercado. Só que dessas 12, eu acho que umas 8 ou 9 foram antes daquele primeiro intervalo. O Brasil entrou muito mal, perdidinho em campo. Depois disso, a seleção marroquina foi terminar só com 14. Ou seja, no segundo tempo, ela basicamente não jogou. Isso me faz crer que, de certa forma, o mercado acabou superestimando um pouco aqueles primeiros 20 minutos de Marrocos, que foram muito bons contra uma seleção forte, histórica como a brasileira. Mas eu não sei se o Marrocos vai ser sempre aquele momento, né? A gente tem um jogo de 90 minutos em que a gente está pegando 20 minutos e dizendo que aquilo foi o jogo. Não foi, né? O Marrocos jogou muito bem por 20, 25 minutos, fez o gol. Depois do gol de empate, sentiu um pouquinho, o segundo tempo, basicamente, respeitou demais o Brasil, na minha opinião, e acabou ficando ali com as 14 finalizações. Já a Escócia fez um jogo terrível contra o Haiti. Tá? Quando a gente olha o gráfico de pressão, que é do SofaScore e tal, não parece tanto, mas as estatísticas vão dizer isso muito claramente. Vocês vão lembrar da análise? Eu trazia muito mais expectativa da Escócia pressionando, da Escócia indo para cima, e a Escócia fez um jogo horroroso, né? Fez um gol no primeiro tempo e basicamente tomou um sufoco do Haiti, que é uma coisa que não deveria estar acontecendo. Até porque, se a gente for olhar a escalação da Escócia, né? Ela é basicamente formada por jogadores de Premier League, né? Você tem aqui o goleiro do Forest, o Rick é do Brentford, o Robertson do Liverpool, o McTominay do Napoli e o Ferguson do Bolonha, que são de outras ligas também fortes. Você tem o Maguinho do Aston Villa, o T. Adams também joga na Série A. Então, são jogadores de Premier League e de Série A, né? Jogadores de alto nível. Enquanto que do lado do Haiti, a gente tem basicamente o Isidore, que fez uma temporada fantástica, né? Mas não é time para vamos fazer um jogo assim, de pau a pau. E aí, voltando para o jogo de hoje, isso me faz crer que o mercado exagerou um pouquinho na precificação aqui do Marrocos tão favorito. Para mim, Marrocos é favorito? Sim. Para uma odd de 1,70, não sei, tá? Até porque tem um ponto importante que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte. A Escócia jogou mal, entre outras coisas, porque a Escócia teve que fazer algo que ela não gosta de fazer, que é ser a seleção dominante no confronto, né? Então, para ela foi muito mais confortável dar a bola para o Haiti e tentar contra-atacar, além do que a gente sabe que tinha uma pressão muito grande no time escocês, tipo, cara, se vocês não ganharam do Haiti, né, porque depois tem Brasil e Marrocos pela frente. Então, foi mal a Escócia? Foi. Só que agora ela vai poder jogar como ela, baixando linha e explorando espaço, explorando contra-ataque. Então, para começo de conversa, eu já acho que esse handicap asiático aqui tá muito alto, né? Eu esperava uma linha assim, no máximo de dupla chance, né? Um menos meio, mais meio. O que é o mais 0,75? Para a gente tomar um head cheio, a gente precisaria tomar 2 gols de diferença para o Marrocos. Então, 2-0, 3-1, 4-0, esses placares mais abertos, mais elásticos, seriam o head cheio. Se Marrocos vencer por um gol só, a gente só perde meia unidade, né? Meia aposta que a gente fizer. E se a Escócia empatar ou vencer, é green, tá? Então, claro, o Marrocos é melhor? É melhor. Marrocos é favorito? É favorito. Mas eu não acho que é para tudo isso. Não acho que para Marrocos vai chegar aqui metendo 2-3-0, até porque, deixa eu voltar aqui na análise desse jogo da Escócia. Se a gente for olhar os jogos recentes de Marrocos, beleza, tem 2 goleadas aqui de 4-0 e 5-0, mas contra seleções muito fracas, né? Madagascar e Burundi. No geral, e tem o jogo contra Senegal também, que é verdade, foi uma boa vitória. Mas no geral, eles não vêm aplicando assim goleadas, né? Eles vêm vencendo, mas por placares mais apertados, né? E a Escócia tem sido competitiva também. Perdeu do Japão, mas perdeu de 1-0, perdeu da Costa do Marfim, mas perdeu de 1-0. É uma equipe que não costuma perder por uma margem tão grande. Agora, como a Escócia fez um jogo muito ruim, eu baixaria a mão nessa aposta. Se você for fazer também, eu faria algo como meia unidadezinha aqui, para a gente cobrir esse resultado e tentar pegar esse valor. Mas não é assim uma aposta que me brilhe os olhos, porque de fato o Marrocos jogou melhor e é uma seleção melhor. Então, faz sentido ser favorito. Não faz sentido ser tão favorito, por isso que eu vejo valor nessa linha. Agora, a minha aposta favorita nesse jogo não é nesse mercado de handicap. É lá na Superbet também, na parte de finalizações. Só que hoje a gente vai usar um mercado um pouquinho diferente dos que a gente tem utilizado nos últimos tempos. Quando a gente olha, por exemplo, as finalizações totais, a gente tem uma linha de 23,5, que quando eu dou uma olhada aqui nos números no Futats,
faz sentido, né? Porque Marrocos é uma seleção mais under, tem uma média de 21,5 finalizações por jogo. A Escócia, por sua vez, é uma seleção mais over. E aqui vejam que eu já mudei para total para considerar jogos em casa e fora, né? Para não distorcer essa média só para a Escócia jogando em casa e Marrocos fora, porque não é o cenário dessa partida, afinal de contas, né? Isso é muito, muito importante compartilhar com vocês. Quando eu olho a frequência lá no Footstats, mesma coisa, né? Então a Escócia acaba sendo mais over, embora aqui não seja o melhor cenário, né? Porque eu tô falando do jogo em casa e fora. Então vamos pegar lá o Footstats mesmo, vai, para facilitar a vida. Então, quando a gente olha a linha de 23,5, a Escócia é over, né? 67% de vezes essa partida acabou superando os 24 chutes. Marrocos é mais under. Só que Marrocos chuta muito, né? Chuta muito não, né? Mas chuta bem mais do que ele permite, principalmente porque ele é mais forte na sua confederação. Já a Escócia nem tanto, né? A Escócia é um time mediano da Europa. Ela não é sempre favorita. Agora, quando a gente vê o número de finalizações de Marrocos, é uma linha legal, né? É um volume alto. Então, eu não pegaria esse under total. Também não acho que dá para pegar um over, porque pode ser um jogo mais estudado. Onde que eu vi valor nessa partida, então? Eu vou te dar, basicamente, duas opções. A primeira é que eu gosto mais. Vamos voltar aqui para o Superbet, que é o que eu falei para vocês. A gente vai vir no mercado que chama handicap de finalizações. Vamos achar ele aqui. Está no primeiro tempo ainda. Vamos lá. Ó, aqui, handicap de finalizações. E aqui a gente tem uma linha que é mais de 7,5 finalizações para a Escócia. Como funciona isso aqui? É basicamente um handicap como um handicap normal. A gente vai pegar as finalizações da Escócia, as finalizações de Marrocos, e Marrocos tem que ter 8 chutes a mais que a Escócia no geral. Como a gente já viu aqui, a média histórica dessas duas equipes não justifica uma diferença tão grande. A Escócia chuta menos, mas chuta em média 10 por jogo, enquanto o Marrocos chuta em média de 10 a 14. Quando a gente vai olhar lá no Footstats a questão das finalizações gerais, vou pegar aqui na Escócia primeiro, eu abri a página dos times para a gente tirar o efeito de casa fora e olhar o geral. A gente tem uma média de 12 finalizações e meia para a Escócia, com um índice de atingimento razoável de 50% a 60% ali, entre 11 e 12 chutes. Já a seleção marroquina tem sim um número maior aqui, um pouco de finalizações de 13,7, mas também fica nessa média, né? Então, no total, eles são duas seleções que chutam mais ou menos volumes parecidos nas suas respectivas competições. Então, eu não consigo enxergar uma diferença tão clara assim das equipes, considerando também o que foi a ida. Então, eu acho que o mercado aqui está penalizando demais aquela atuação ruim da Escócia contra o Haiti, que de fato foi péssima. Ela, inclusive, perderia essa linha até contra o Haiti. Mas, assim, eu tenho para mim que agora é um outro jogo, um outro contexto, um cenário mais confortável para a Escócia poder contra-atacar. E outra, a gente tem também um cenário que o Marrocos sai na frente nessa partida. Se o Marrocos abrir o placar, a Escócia também vai ter que ir para cima, ter que chutar. Então, me parece bastante esticado, tá? Essa é uma das melhores apostas para mim da Copa do Mundo. Não sei se vai bater, pode ser que não bata, pode ser que rede, pode ser que o Marrocos amasse, pode ser que a Escócia tenha um jogador expulso, mas não é para isso que a gente está aqui. A gente não está aqui para adivinhar o que vai acontecer, a gente está aqui para tentar encontrar valor. E dado tudo que eu apresentei para vocês, não me parece justificável, mesmo com as estreias ruins da Escócia e boa de Marrocos, uma linha de 7,5 finalizações a mais para Marrocos, né? Eu acho que é muita coisa e é por isso que eu gosto dessa bet. Tem mais uma aposta interessante aqui para a gente conversar, que é para um jogo mais faltoso e mais pegado. Aqui é o seguinte, as duas equipes, elas não são leves, vamos dizer assim, na marcação, né? Então, eu vou pegar primeiro a Escócia. A Escócia tem uma média de 27 faltas por jogo, né? Ela costuma fazer 13 e sofrer 14 aí no histórico recente. Até ela sofre um pouco mais do que ela comete, mas é uma média relativamente alta. Quando eu olho para Marrocos, a gente tem mais ou menos a mesma coisa, né? O Marrocos tem uma média de faltas aqui na casa de 30, né? 14 sofridas e quase 18, 14,5 feitas e 18 sofridas. O problema é que o árbitro, ele não é tão over assim, né? Pelo menos no geral. Ele tem uma média, aliás, a média dele é de 21, mas ó, tem joguinho zerado aqui que pode baixar um pouco. Mas olhando os números isoladamente, ó, tem 20, 20, 21, 16, 21, 14. Então, é um árbitro que até tem alguns jogos mais faltosos, mas não é o padrão dele, né? Eu vi também que, especificamente na Copa do Mundo, ele tem 2 jogos e ele apitou 29,5 faltas e deu 5 cartões. E quando eu olho para os cartões dessas equipes, elas também não são tão ruins assim para tomar cartões, né? A gente sabe, já vou falar mais para frente nesse vídeo também sobre a questão dos cartões na Copa, os árbitros não estão soltando cartão, estão sendo jogos muito under cartões, né? Mas as médias são boas. A gente tem, por exemplo, na Escócia, um índice de atingimento de 60% de jogos com pelo menos 3,5 cartões, e Marrocos também tem, se a gente for olhar lá os cartões, uma média razoável de 3,5. E como eu acabei de mostrar para vocês, o árbitro tem uma média de 5. Então,
que eu prefiro fazer assim? Como a linha não é das menores, se eu voltar aqui para Betano, a linha principal de falta já está em 26,5. É uma linha que até conversa com o árbitro um pouco mais under e as equipes um pouco mais over. Mas, nas estreias, a gente teve jogos realmente bem faltosos. Por exemplo, entre Haiti e Escócia, a gente teve um jogo de 40 faltas, né? Foram 23 faltas do Haiti e 21 da Escócia. Então, foi um jogo muito truncado e muito travado. Marrocos, eu acabei fechando a tela aqui, mas fez um jogo de 30 faltas contra o Brasil. Então, entre ficar ali, vamos dizer assim, colocando uma unidade em faltas e uma unidade em cartões, sendo que o jogo pode ter esse cenário misto, mas acreditando que a gente vai ter um jogo mais truncado, porque é um jogo meio que decisivo pela segunda vaga do grupo, ou até pela liderança, no caso de Marrocos, eu acho que vai ser um jogo um pouco mais físico e combativo, a gente pode fazer uma duplinha um pouquinho mais protegida do que as linhas principais, mas usando também um valor menor de banca, né, da nossa banca. Em vez de usar uma unidade cheia, a gente baixa um pouco a mão, faz uma aposta um pouco mais de risco. A gente vai pegar o seguinte, mais de 2,5 cartões, vocês viram que a média dos dois times é na casa dos 4 cartões por jogo, né? E aqui, inclusive, a gente tem um bom atingimento da linha de 3,5, com mais de 64% para o Marrocos e mais 73% para a Escócia. A linha que eu peguei mesmo, que é de 2,5, 80% dos jogos das duas equipes chegam a ter esse tipo de linha atingida. E a gente vai pôr também as faltas, né? Quantas faltas a gente vai pôr? Aí eu vou deixar a seu critério, né? Você pode pegar a linha principal de faltas de menos de 26 e... Opa! Ó, até baixou um pouquinho a linha, ó. Baixou um pouquinho a linha na minha atualização para cá. Ó, que loucura, tava 26,5, caiu para 25,5. Para a gente é bom, essa linha ter baixado é bom porque melhora as odds. Então você pode pegar a linha principal, por exemplo, 25,5, pegar uma odd 2,42, ou eu vou pegar um pouquinho mais de segurança essa odd com 24,5, com odd 2,20, e eu vou colocar aqui só meia unidade. A gente vai com meia unidade porque a gente está dependendo de mais coisas, mas pelo perfil do jogo, perfil das equipes, o que a gente já viu ali da Copa do Mundo, eu acho que é melhor a gente fazer uma aposta um pouquinho mais ousada aqui com essas duas informações, mais 24,5 faltas e mais 2,5 cartões, considerando o histórico recente da Copa do Mundo ser mais under cartões e o árbitro também não ser um árbitro que apita tantas faltas no geral, do que por uma unidade cheia na linha principal de faltas, tá? Eu acho que vai ser um jogo mais faltoso, acho que vai ser um jogo mais pegado, e isso tende a ser interessante para a gente fazer esse tipo de aposta com meia unidade, beleza? Chegou a hora da gente falar do jogo da seleção brasileira, que depois de uma estreia decepcionante, a gente pode dizer assim, não tanto em termos de resultado contra Marrocos, mas principalmente em termos de desempenho, foi um jogo muito ruim mesmo, e para ser sincero, acho que o empate veio mais da individualidade do Vini do que propriamente, vamos dizer assim, de um jogo coletivo, estruturado na criação de chances. Já o Haiti fez uma estreia muito boa, mas aqui a diferença realmente é muito grande, e passado aquele estresse da estreia, que a gente sabe que pega um pouco, a seleção brasileira é realmente muito superior ao Haiti. Então, o que a gente pode começar fazendo aqui? Eu confesso para vocês que eu esperava aqui nas linhas de handicap asiático uma linha maior para o Brasil. Eu achei que ia vir uma casa tipo menos 3. Acho que assim como a Escócia, o mercado pesou bastante a estreia ruim que o Brasil teve como um jogo um pouco mais parelho. Eu acho que a chance do Brasil vencer esse jogo por 3 ou mais gols de diferença é um pouco maior do que essas odds indicam. Mas eu vou ser mais defensivo aqui, porque afinal de contas não é uma seleção brasileira confiável, é uma seleção brasileira ainda em formação. E o Haiti mostrou um poder de competição contra uma Escócia. Mas vale lembrar o seguinte, o Brasil não é a Escócia. O Brasil não vai ficar recuado e rezando para o Haiti não chutar a bola no gol. O Brasil vai jogar e vai dominar essa bola praticamente o tempo todo. E o Haiti, imagino eu, vai tentar estocar contra-ataque. Se o Haiti for para trocação, como foi contra a Escócia, cara, aí é loucura, porque você vai dar espaço para o Vini, vai dar espaço para o Rafinha, e aí a chance de uma goleada do Brasil até aumenta, né? Para o Brasil seria bom. Falei um pouco disso naquele jogo contra Marrocos e falo de novo hoje aqui, que eu acho que é uma coisa importante vocês terem noção, principalmente para a live. O Haiti está vindo para cima, a odd do Brasil deu uma subidinha ali, pode ser que tenha alguma coisa legal para fazer, porque justamente o espaço é o que o Brasil faz de melhor, dar a bola para o adversário e explorar o contra-ataque. Furar a defesa já não é tanta especialidade do Brasil, mas aqui, como a gente já falou, tem uma diferença técnica relevante. Então, qual que é a proteção que você pode fazer? Você pode pegar, por exemplo, o menos 2 do Brasil a 1,50 e pôr, por exemplo, uma unidade meia. Né? Essa é uma primeira opção que você tem para fazer aqui, que inclusive é que eu gosto mais. Você põe um pouquinho mais. Acho muito improvável que o Brasil não vença esse jogo pelo menos 2 gols de vantagem. Aqui é mais uma aposta assim, recreativa do que propriamente valor, sabe? Nossa, essa odd está completamente errada. Mas ainda assim, eu esperava essa odd aí na casa de 1,35 e 40. Então, para mim, tem algum valor. Outra opção, se você não quiser forçar tanto a mão, você pode manter uma unidade e duplar isso aqui, esse Brasil menos 2, lembrando, tá? Esse Brasil menos 2 é handicap asiático. Então, se for 2-0, você não perde a sua aposta, ela é devolvida, tá? Teria que ser 1-0 só para o Brasil, ou empate ou vitória do Haiti.
Então, para mim, tem algum valor aqui, mas pouca coisa. Aí, se você não quiser forçar muito a mão, o Brasil não tá me passando confiança de que vai vencer essa partida com tanta tranquilidade assim, que a odd dos Estados Unidos não era ruim a 1,70. Então, o que a gente pode fazer aqui? É voltar lá no jogo dos Estados Unidos rapidinho e fazer uma duplinha para ou com os Estados Unidos ou empate, que já dá uma odd 1,78, ou até, se você quiser mais odd, você pode pegar o empate anulo dos Estados Unidos, mas eu prefiro esse dupla chance. Eu acho que essa odd 1,78 já é boa. Aí você pode colocar uma unidade, porque você já tem uma odd média melhor, e você, lógico, tem dois resultados expostos, mas são dois resultados muito prováveis, vamos dizer assim. O Brasil, pelo menos, a devolução da aposta, né? Então, essas são as duas opções que eu vejo para você fazer, mas eu aproveitaria alguma coisa nesse handicap do Brasil para quem gosta desses mercados mais tradicionais, assim, né, com maior liquidez, tá? Voltando aqui para o Brasil e Haiti, tem uma outra aposta que eu também acho legal, que é trabalhar o under de finalizações do Haiti. A gente sabe que, como eu falei lá na parte da Escócia contra o Marrocos, a gente sabe que o Haiti chutou bastante contra a seleção da Escócia. Mas, como eu falei, foi uma seleção que abdicou de jogar, deu a bola para o Haiti, recuou totalmente. A gente sabe que o Brasil não vai fazer isso, o Brasil vai ficar com a bola, vai comandar esse jogo, vai tentar tirar tempo do Haiti. E aí me parece que a gente pode fazer algo parecido com o que eu fiz anteriormente. Em vez da gente pegar a linha principal aqui, que é 7,5, tá um pouquinho só acima do que eu imaginava, eu achei que isso aqui ia estar mais ou menos 6,5 e tudo mais, a gente pode pegar o menos de 8,5 chutes gerais do Haiti e duplar com o menos de 2,5 chutes ao gol. Isso dá uma odd de 1,93. Eu acho que para meia unidade é uma aposta legal de fazer. Se você quiser um pouquinho mais de segurança, você também pode, ao invés de usar os 8,5, usar 9,5. A sua odd vai cair um pouquinho também, né? Deixa eu mostrar todos aqui. Pegar o menos de 9,5. Essa odd vai para 1,70. Tá? Aliás, pode ser até uma boa, tá? Aí, ou você faz com uma unidade essa aposta com menos de 9,5 para ter essa proteçãozinha a mais, ou você pode pegar o menos de 8,5, aí eu reduziria um pouco para 0,75 unidade, tá? São essas duas opções que eu vou te dar, porque eu não acredito que o Haiti vai ter tanta facilidade assim de chegar no gol do Brasil como ele teve contra a Escócia, e por isso eu acho que as casas estão subindo um pouco essa linha mais do que deveriam. Tem uma última aposta que eu também gosto nesse jogo, que é para menos escanteios nessa partida. A gente tem aqui as odds asiáticas, e a gente vai buscar aqui o total de escanteios asiáticos, menos de 10 escanteios a 1,83. Eu colocaria aqui 0,75 unidade, tá? Não colocaria unidade cheia. Vamos entender um pouquinho dessa aposta, que é muito parecida, para você que está acompanhando o radar de Copa desde o começo, com o que eu falei de Alemanha e Curaçao. Vamos aqui para as estatísticas gerais, vocês vão ver que no total, nenhum das duas equipes tem uma média tão alta assim de escanteios, né? O Brasil tem uma média de 8,3 e o Haiti tem uma média de 8,8 para quase 9 aqui. Então, isso já traz um pouquinho de relevância para essa bet. Quando a gente olha os totais de atingimento, o Brasil tem uma média de 30% apenas de jogos batendo os 10 escanteios, e o Haiti 35%, e os jogos do Brasil tem só 21% de over 10,5 escanteios. Olhei também os amistosos recentes, por exemplo, o Brasil no Maracanã jogou contra o Panamá, fez 6-2 e teve só um escanteio a favor e um contra. Então, óbvio, é um jogo amistoso, um outro contexto, um outro tipo de jogo, fez seus gols com uma certa facilidade. Então, lógico que isso depende um pouco da pressão que o Brasil precisa fazer. Agora, até pensando na estrutura de jogo que o Brasil tem de forma mais tática, vamos dizer assim, a gente tem uma estrutura de que o Vini e o Rafinha, eles jogam com o pé trocado. Então, eles vêm muito mais para dentro, eles cortam para dentro do que eles buscam a linha de fundo e tentam buscar esse cruzamento. E o Haiti, como eu falei, também não imagino que venha nenhuma grande pressão. Na estreia, o Haiti teve um jogo com 7 escanteios contra a Escócia, o Brasil, se eu não me engano, foram 8 contra o Marrocos, acho que foi 4-4, alguma coisa assim. Não, desculpa, foi 6-2 Brasil, mas foram 8 também. Então também não bateram a linha de 10 escanteios em nenhum momento. E olhando aqui mais o recorte recente geral das duas equipes, também essa linha de over 10 foi batida em pouquíssimas vezes, né? 10% do Brasil, 30% do Haiti. Então eu acho que justifica uma aposta aqui nesse under. Qual que é o risco aqui? Naturalmente, o Brasil começar a se complicar, ter que fazer aquela pressão, jogar a bola para a área e tudo mais. Agora, principalmente se o Brasil conseguir abrir ali uns 2-3-0 de frente, a gente pode ter um segundo tempo um pouquinho mais controlado, um pouquinho mais under, um pouquinho mais cadenciado. E esses são os fatores que me fazem gostar também dessa aposta. De novo, para uma unidade um pouquinho menor. Né? Em vez de, se você aposta com R$100, você coloca 75. Se você aposta com 50, você põe 37,5, alguma coisa nesse sentido, tá? Baixa um pouquinho a mão e vamos para essa aposta também que eu acho interessante. Tem também algumas promoções de super odds que eu gostei para esse jogo do Brasil. A primeira é essa daqui, ó, para o Brasil vencer os dois tempos e para o Vini Júnior marcar gol nessa partida. O Vini Júnior, que é o principal jogador, tá com confiança, fez o gol na estreia. Então, boa chance, o aumento, essa odd justa é 2,60, eles estão passando para 3,20, então matematicamente tem algum valor.
acho que vale a pena fazer essa aposta aqui, tá? Essa é a primeira opção. Outra que eu gostei bastante, essa da KTO aqui, para o Brasil marcar pelo menos 2 gols no primeiro tempo. Ah, mas é fácil o Brasil marcar 2 gols no primeiro tempo? Lógico que não, né? O White vai ficar fechadinho, não vai sair e tudo mais. Mas a gente está falando de uma odd de 2,70. Né? As casas estão dando ali entre 2,10, 2,20 para o Brasil, e a gente tem uma odd de 2,70 aqui para esses 2 gols do Brasil. Ainda no primeiro tempo, o Brasil deve fazer pressão, deve ir para cima, sabe que precisa vencer e sabe também que, pensando em primeira colocação, vai provavelmente para o saldo contra Marrocos. Então, é uma outra aposta legal. E para você que não tem conta na Betano também, ou que tem, pode usar esse código VIP Clube que eu estou usando aí para você se cadastrar, tem o Bolão Betano, né? Um jogo gratuito, você não precisa pagar nada, você só precisa ter conta aqui. Você vai enviar seus palpites, né? Com 3 perguntas que eles vão fazer, e você pode ganhar até 1 milhão, né? Até 1 milhão que eu digo assim, todas as pessoas que acertarem 3 palpites vão dividir 1 milhão em apostas grátis. Então, cara, é gratuito, vale muito a pena ter a sua conta aqui para você poder fazer o seu jogo, né? E se acertar, ganhar uma bolada. Então, essas 3 promoções me agradam bastante. Essa aqui não é uma aposta em si, né? Mas na Superbet e na KTO, sim. Inclusive, aproveitem, já entrem no Telegram aqui na descrição, porque com certeza eu vou mandar mais alguma coisinha, assim, conforme as casas forem liberando algumas super odds amanhã lá. Então, para vocês não perderem, estejam lá, porque é gratuito, tem link na descrição e no comentário fixado para vocês acessarem. Para fechar o nosso dia de hoje, a gente tem Turquia e Paraguai já na madrugada, né, de meia-noite pelo horário aqui, mas eu vou antecipar a análise por motivos óbvios, né, não vai dar tempo da gente conversar isso no vídeo de amanhã. A Turquia, para mim, é um pouco mais favorita do que essas odds indicam, mas aqui o mercado tem uma certa ressalva com os dois, né? A Turquia é melhor tecnicamente, fez um jogo até que bom não, razoável para bom contra a Austrália do meio para frente, mas tem problemas defensivos que são muito escancarados. E o Paraguai sentiu demais a estreia na Copa do Mundo, né? Uma equipe que é até bem treinada, tem uma solidez defensiva bacana, mas assim, não entrou em campo, tomou 4-1 com muita propriedade dos Estados Unidos, e chegam as duas aqui pressionadas. O que eu acredito aqui? Eu acredito num jogo mais aberto. Só que a gente tem, de novo, aquele mix de estilos. A Turquia é uma seleção mais over, mais ofensiva, e deixa muito espaço atrás. O Paraguai gosta de se defender em bloco baixo e sair rápido em contra-ataque. E isso casa muito, na minha opinião, para gols. Então, eu vou te dar aqui, novamente, aquelas opções de sempre. O que eu mais gosto de fazer aqui é você pegar um Turquia ou um empate, uma dupla chance da Turquia, que é mais seleção, é mais time, vai precisar responder dentro de campo. Principalmente porque o Paraguai não foi bem, foi pior ainda na estreia, né? Ele perdeu e jogou mal. A Turquia perdeu, mas jogou relativamente ok. E pegar mais de 1,5 gols, porque eu acho que esse jogo tem uma boa tendência over aqui, já que a gente tem uma necessidade de vitória das duas equipes, né? Então, seria uma andazinha aqui. Outra opção que você tem, que eu acho até que eu gosto mais, para ser sincero, é ir nos handicaps asiáticos e pegar o mais de 2,25 gols, que é aquela linha que se tiver exatamente 2 gols, a gente perde meia aposta. Aqui, com uma unidadezinha também, acho que vale, porque o desespero é muito grande e o estilo casa, né? A Turquia vai para cima, é o jeito dela de jogar, ela defende mal e o Paraguai vai encontrar os seus espaços. Então, essa é a minha aposta favorita para essa partida, mais de 2,25 gols. Se ficar 2 gols, a gente perde meia unidade. Se for 3 gols ou mais, é green, 1 gol ou menos é red. Beleza? Lembrando, é para fazer uma das duas. Não vai ficar fazendo várias apostas na mesma direção, porque é um jogo só e não é nenhum absurdo de erro de preço, né? Só esperava essa linha em 2,5 gols. Acho que é um jogo um pouquinho mais aberto, por mais que o Paraguai seja defensivo, né? A Turquia vai fazer esse jogo ficar ofensivo para a gente. Passando para a parte de estatísticas, eu teria bastante cuidado para trabalhar essas linhas de finalizações, porque os estilos são bastante antagônicos, né? Porque se a gente olhar os números aqui, a Turquia tem uma média de 27,5 chutes por jogo, e ela fez um jogo abertaço contra a Austrália, e o Paraguai, por sua vez, é bem mais under, puxa para 21, então as casas jogam a linha ali no meio do caminho, que me parece justo, né? Se a gente olha o nível de atingimento, também é a mesma coisa. A gente tem uma Turquia que costuma cumprir essa linha de 24,5 com 60% das vezes, mas o Paraguai já cai lá para 26%. Então, eu acho que essa linha está bem colocada. Então, o que eu prefiro fazer aqui é, de novo, uma aposta diferente. A gente vai lá para a Superbet, a gente vai pegar, de novo, a parte de estatísticas e finalizações, e a gente vai trabalhar os handicaps. Só que a gente vai trabalhar os handicaps do primeiro tempo. Tá? Aqui, ó. Primeiro tempo, total de finalizações, primeiro tempo, handicap de finalizações, menos 1,5 para a Turquia a 1,77. Basicamente, é uma aposta para a Turquia ter pelo menos 2 chutes a mais que o Paraguai. Já passamos pelos números, e a Turquia chuta muito mais que o Paraguai no geral, ela chuta 16, o Paraguai chuta 10,
E aqui eu espero que o cenário de jogo, na verdade, é muito claro, né? Turquia com bola, tentando criar, tentando atacar com um ataque ofensivo. Você tem Çalhanoğlu, você tem Arda Güler, você tem o Yılmaz, você tem o Yildiz. São jogadores muito bons do meio para frente. A Turquia não sabe jogar lá atrás. E o Paraguai, por sua vez, vai tentar contra-atacar. Então, por mais que o Paraguai tenha, sim, seus espaços e vá conseguir fazer suas finalizações, na minha visão, a Turquia, acho que vai pressionar muito mais, até pelo favoritismo e pela pressão que se espera que ela exerça, tá? Então, nossa, é uma aposta, assim, maravilhosa? Não, mas é uma aposta interessante pensando nesse cenário. Por que primeiro tempo? Né? Por que eu escolhi o primeiro tempo e não o jogo? Mesma coisa que eu falei dos Estados Unidos. Eu espero que a Turquia vá ser a líder desse confronto. Mas se ela abre o placar, cara, é natural que o Paraguai também vá para cima, comece a chutar bastante e esse jogo pode descambar para uma linha, para um jogo de mais equilíbrio, até de mais chutes do Paraguai na base do desespero. Afinal de contas, quem perder aqui se enrola muito, principalmente os paraguaios, porque se eles perderem esse jogo aqui, com 3 pontos, tomando 4-1 na estreia, cara, não classifica com 3 pontos e saldo muito negativo. Então, é um risco que eles vão ter que assumir. Eu acho que é uma aposta interessante também para chutes, melhor do que tentar adivinhar uma linha de totais, para mais ou para menos, porque os estilos são bastante antagônicos entre as duas equipes. Por hoje é isso, pessoal. Essas são as apostas de amanhã. Como vocês estão percebendo, o mercado está ficando mais ajustado agora, com todo mundo já conhecendo as equipes, vendo como elas jogam. Achei a primeira rodada com muito mais oportunidades claras e óbvias do que essa primeira. Inclusive, os resultados das primeiras partidas da rodada 2 já não foram tão bons em termos de apostas, né? Vamos lá para a planilha que eu vou te atualizar um pouquinho como é que estão as nossas bets. E aí a gente vai podendo acompanhar se esse valor vai se perdendo ao longo da competição ou se foi só realmente 2 dias ali que pareceu um pouco mais difícil de encontrar valor. Bora lá para os resultados. Lembrando, se você só queria as tips, agradeço a sua participação. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum episódio do Radar de Copa. Deixa eu te atualizar o que rolou aí desde o nosso último vídeo, nosso último encontro. Faltava no último grupo da Copa do Mundo esse jogo entre Uzbequistão e Colômbia. A gente acabou ficando na trocação aqui, né? O jogo foi under escanteios, então foi um jogo que realmente teve poucos escanteios. E nas faltas ele começou bem faltoso, a gente acabou tomando red, nada, mas deu um pouquinho de azar, porque a 25ª falta, a gente perdeu essa aposta por uma faltinha, veio aos 96 minutos. Faltava 2 minutinhos para acabar o jogo. O Anthony Taylor acabou marcando ali uma falta e deu red nessa aposta, tá? Então, ficamos ali um pouquinho negativo. Já puxando para o dia de hoje, ou para o dia que eu estou gravando o vídeo, no caso, né? A gente teve República Tcheca e África do Sul. O jogo foi bem ruim, na verdade, né? Eu tinha preferido trabalhar do lado da República Tcheca com a promoção da Superbet com mod 3 com a mão menor e também a vitória seca lá 1,88, que eu achei que podia estar o certo a 1,70. Mas assim, cara, mais um jogo horroroso da República Tcheca, extremamente fraca na criação, dependendo de bola aérea. É verdade também que aqui a gente deu um pouquinho de azar nessa promoção, porque a gente tomou o último escanteio da África do Sul, que empatou em 5-5, que deu red nessa odd 3, veio também nos acréscimos, né? Então, falta um pouquinho de sorte aqui. E as finalizações vieram, né? Eu não sei se vocês conseguiram pegar essa. Eu passei lá de 21,5, mas já tinha subido para 22, tudo, talvez vocês não tenham conseguido pegar essa. Mas faz parte. Suíça e Bósnia, a gente também acabou dando um pouco de azar. Esse jogo estava bastante under nas finalizações, virou com 2 chutes apenas. E aí, no final, o jogo abriu, ficou louco, né? Começou a sair um gol atrás do outro e acabou terminando com 10 chutes ao gol, deu red também, numa aposta que parecia bastante encaminhado. Mas uma coisa que eu sempre falo, né? Ao invés de vocês ficarem frustrados, ficarem bravos, ou xingando todo mundo, porque essa aposta do nada começou a ter um monte de chute ao gol, coisa do tipo, cara, a gente também teve situações a nosso favor, né? Eu lembro de França e Senegal, que foi pro intervalo com 1 chute ao gol, a gente estava no over, e do nada esse jogo também teve 2 gols no fim, acabou batendo na aposta. Essas coisas sempre se anulam no longo prazo, tá? O importante é ir trabalhando todos os dias e deixar o longo prazo trazer o lucro pra gente. Por isso que eu falo também que esse projeto de Copa do Mundo ele é recreativo, né? São 30 dias, qualquer coisa pode acontecer, pro bem ou pro mal. Então não se prendam tanto ao lucro da Copa. Pensem mais ali a longo prazo, como eu faço no Telegram lá com o projeto dos mercados alternativos. Aí sim a gente consegue validar algum tipo de método. Na Copa não tem como, né? Canadá e Catar também é um jogo que já rolou. Aqui a gente teve uma boa leitura, né? O Canadá, essa promoção aqui com a de 92 bateu muito fácil. O Canadá estourou de escanteio e chute ao gol. As faltas também vieram de forma bem tranquila, né? Apesar de terem tido 2 expulsões. E aqui as finalizações acabaram morrendo junto com as expulsões, né? Com 1 a menos já ficou difícil, com 2 a menos do Catar, que já era pior. Amassa o Canadá, chute de todo lado. Acho que o Canadá sozinho cumpriu essa linha. Não tem muito como prever 2 expulsões, né? Acabou dando red nessa aposta, mas o saldo do jogo foi positivo. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, vamos ter que esperar. Mas a gente baixou um pouquinho nosso lucro, né? Estava na casa dos 10, baixou um pouquinho para 9. Acredito que vocês estejam na casa aí dos 8,5 de uma outra aposta que não deu, né? Para fazer aqui. Não foi um dia bom, como eu falei, foi a primeira rodada um pouquinho mais complicada no modo geral.
Mas a gente vai trabalhando, vamos ver se a gente continua numa boa sequência, né? Qualquer coisa acima de 0 para mim já tá bom, porque eu não tenho muita expectativa de lucro numa competição como a Copa do Mundo, que não tem muito padrão, a gente vai meio que tentando caçar as oportunidades, tentar filtrar ali cenários, né? Mais difícil do que nas competições regulares que a gente trabalha lá no Telegram. Por isso, fica mais uma vez o convite, clica na descrição e entra lá.